Olá pessoal, essa é a parte 2 de um vídeo bem longo feita lá no último episódio sobre coisas que deixam mestres bem irritados. Agora é a vez dos jogadores. Eu pedi para minha queridíssima comunidade do Orla para que me mandassem sugestões de coisas que deixam eles bem pé da vida, com posturas de mestres. E a tentativa desse episódio de hoje, além de ser a parte 2 do outro, é de tentar ser um pequeno manual de como não ser um narrador babaca. Novamente, agradeço demais a comunidade, que se você quiser fazer parte, fala com a gente lá no Instagram, que a gente manda pra você o link do WhatsApp e até o link do Discord. Também avisar que nós temos um site, o orladodragão.com.br, onde nós concentramos todo o nosso conteúdo lá. E que também lá também tem conteúdos exclusivos, como nossas resenhas, com as nossas postagens, nossas colunas. Qualquer sugestão também de melhoria e tudo mais, pode falar com a gente, super de boa. Bem, sem delongas, então vamos pro nosso episódio de pistolagem com narrador babaca. Olá, eu sou o Paulo Weber, sejam bem-vindos a mais um episódio do Oficina do Dragão. E hoje nós vamos falar sobre postura que irrita jogadores, coisas que mestres babacas fazem que deixam eles muito irritados. Uma coisa que irrita muito os nossos jogadores é ficar consultando regras na hora. Se você já irrita mestre que não vê jogador fazendo isso, imagine o contrário. Imagine a pessoa que é a referência nos sistemas, entre muitas aspas, para ficar consultando uma regra por 15 minutos e tira totalmente a imersão do jogo. Então, se você não conseguir fazer isso em menos de um minuto, não tem ali aquela solução, improvisa, usa a mecânica básica e fala com os seus jogadores. Gente, eu vou fazer dessa forma aqui hoje e na próxima sessão eu estudo melhor essa regra para que nós usamos da forma oficial do sistema. Beleza? Beleza. Segue o jogo. Improvisa usando a mecânica básica, que é o que você precisa de fato conhecer do sistema. A mecânica básica dele, de como a estrutura do jogo funciona, e improvisa dali. Outra ferramenta que você pode utilizar, que vai ficar muito fácil para você, é utilize o escudo do mestre. Se você tem ele físico ou tiver o arquivo digital, você vai ver que no escudo de mestre tem todas as regras principais para você conduzir um jogo ali na hora e que tem as regras de fácil de consulta. Se você não tiver o escudo de mestre acessível para ti, então coloque algumas notas, alguns post-its para você ficar olhando rápido, algumas fichinhas da sua mão, de coisas que você vai usar naquela aventura, daquelas regras essenciais para aquela aventura. Ou tenha também, se possível, e for fácil para ti, uma cópia das fichas dos personagens, para você consultar de forma tranquila, ou então deixa bem organizado no seu VTT ali, de que com um clique você consiga consultar a informação que você quer. Mas não deixa o jogador esperando você consultar uma regra, isso é chato demais. Seguindo para coisas que irritam a respeito de regras, é aquele jogador que conhece as regras, mas não sabe exatamente o melhor jeito de aplicá-las. Ele fica pedindo o tempo todo testes a toda hora e testes inúteis, porque tem que usar o sistema, tudo tem que usar o teste. E não faça isso, é muito irritante. Já tô até perdendo um pouco de postura aqui, eu vou acalmar. Mestre, pense comigo. Se não tiver algo envolvido, um risco muito grande, se não tem alguma coisa muito estressante, se os jogadores estão fazendo tudo com calma, então aquela tarefa é trivial. Principalmente se eles conseguiriam fazer aquela tarefa com um bônus que ele já tem bem alto. Mas se não tem um risco, a chance de ser falha crítica é quase nula. Então, se não tem uma coisa em risco, não use, simplesmente dê a informação que eles querem. Uma métrica que eu uso muito no Tormenta: se o jogador tirar 5 no dado e mais o bônus dele, ele passa tranquilamente, então ele passou. Se for um teste que ele tá com calma, se ele tirar 10 no dado, ele passaria tranquilamente, então ele tem a informação, ou ele conseguiu fazer o que ele quer. E essa regra do 10 nem é uma regra da casa, é uma coisa que o próprio jogo orienta a fazer dessa forma. E vários jogos também orientam você a seguir desse jeito. Ou peça testes se for realmente alguma coisa em risco, uma coisa estressante. E por favor, não peça coisas óbvias. Não pede teste para ver se um local é um local, ou se
um local que é muito famoso, que todo mundo ouviu, até mesmo estrangeiros de fora, esse lugar, onde fica esse lugar. Principalmente se é um lugar público, se é um lugar que todo mundo tem fácil acesso. Não é um caso de uma guilda de ladrões que é famosa, é um templo de um deus que todo mundo vai lá orar aos domingos. Pra que tu vai pedir um dash pro jogador achar esse templo? Todo mundo sabe que fica na praça. Voltando, respirar um pouquinho. Outra coisa que é bem complicada é quando você faz uma história muito longa e muito chata. Tenta fazer de forma muito sucinta. Se você vê as aventuras prontas, ela tem a descrição do local, a descrição de algum evento, de no máximo 3 parágrafos, e as descrições de localidades eles fazem até em um parágrafo só. Tenta seguir um pouco essa métrica, tenta organizar a tua ideia, a tua narração de forma que seja ágil e sucinta. E deixa lacunas para que os jogadores façam suas perguntas, se caso se interesse ou não, porque vamos ser sinceros, o jogador está preocupado com a história dele, ele está pouco se lascando com a história do mundo, do que Zezinho fez há 300 anos atrás. Se isso não for relevante para a história que você está contando nesse momento, não tem necessidade de ficar sabendo tudo. Por mais que você queira muito falar sobre toda a história que você leu em 30 livros diferentes, de você memorizou aqueles elementos históricos, fichas e tudo mais, o jogador não quer saber nada disso. Se ele quiser saber, ele vai te perguntar. Então segura um pouco a onda, principalmente se você estiver fazendo um cenário próprio. Eu entendo que você queira mostrar muita coisa, mas mostre o que o jogador quer saber, ou que for de fato relevante para aquilo. Não precisa dar uma aula de história para o jogador saber que aquela espada tem um bônus de mais um ou não. Acho que o pior de você dar uma palestra imensa, de contar histórias longas e chatas, é de você não fazer a história andar. É literalmente deixar os aventureiros presos em um único cômodo, tipo, diante de uma porta, e não saberem como é que a porta abre. E não tem nenhuma pista clara, não tem nada que faça os jogadores abrirem. Ou então que dependa de alguma coisa muito específica, que para você parece muito fácil, que parece muito óbvio, mas para os outros jogadores não, sabe por quê? Porque eles não estão na tua cabeça. Então, deixa eu respirar. Calma, Paulo, tem que ser um episódio divertido. Então não deixe os teus jogadores encarados procurando uma única solução específica. Dê pistas claras, principalmente se tem personagens inteligentes, eles vão saber. Mas se o jogador não seja inteligente, tem informações que o personagem dele saberia ou notaria com facilidade, nem que seja um teste muito fácil. E o pior de todos, não faça que a história precise avançar mediante a um único teste. Não faça que para a história avançar, ele precisa que o ladino abra a porta. A falha tem que contar a história também. Uma solução muito que os jogos narrativistas usam é a do sucesso parcial, em que o jogador consiga um sucesso, mas à custa de uma desvantagem no futuro. Talvez aquele valor não seja o suficiente para o Nadino abrir a porta, um sucesso absoluto, mas ele abriu a porta à custa de quebrar as ferramentas dele. Ou então as ferramentas ficaram tão danificadas que vão ficar mais difícil abrir uma porta e possivelmente ele vai precisar fazer uma manutenção para que as ferramentas não quebrem. Ou então ele abriu a porta, mas ativou um alarme. E todo mundo sabe que eles estão tentando invadir agora. Não deixe os seus jogadores empacados pensando numa solução específica que só está na tua cabeça. Se o jogador deu uma ideia muito legal, plausível, que faça a história andar, use aquela ideia. Isso aqui eu vou até respirar um pouco mais fundo, me agitar um pouco aqui na cadeira, que é complicado. Narradores, para de ficar protegendo seus NPCs. Se você precisa que o NPC esteja vivo para fazer uma função específica, não bota ele em risco. Se ele for um vilão da campanha, e os jogadores podem vencer eles, não fique colocando eles lá. E se você cometeu esse erro, ele virou um purê mediante ao poder dos jogadores, não roube para você manter o orgulho do seu vilão. Deixe que ele seja vencido. E não bota aquele NPC que ele é invencível, não importa o que os jogadores fazem, porque sim. E não tem nenhuma justificativa para tal. Se desde o início aquele NPC for algo muitíssimo poderoso, beleza, tipo, sei lá, um dragão extremamente venerável, ancião, com poder de destruir reinos inteiros. Aí ele for confrontado pelo teu grupo de nível 5, azar deles. Mas se for só um cara que é muito
muito inteligente, mas é humano. E por acaso ele tava no lugar errado na hora errada, e sem querer o jogador tirou um crítico, um ataque e acabou matando ele. Assim, e acho que o máximo do pecado desse aí é quando o mestre tem um personagem jogador dentro da história. E ele é muito mais forte, muito mais inteligente, muito mais tudo do que os jogadores principais e acaba ofuscando eles. Não importa o que os jogadores fazem, quem vai salvar o dia é o NPC do mestre. Quem nunca fez isso? Moçando para dizer nomes. Lembre-se que RPG é sobre contar a história dos heróis e dos jogadores. É a história deles, da perspectiva deles. Você está construindo uma história junto com eles. Então os protagonistas são os personagens jogadores, não seu NPC. Se você queira fazer aquela história que eles brilhem, vai escrever um livro, escreve um conto, escreve qualquer outra coisa, cara. Mas quem vai brilhar são os personagens jogadores. E não faz aquele NPC para você jogar junto com os teus jogadores. Se você quiser jogar, você joga. Se você está no papel de mestre, você vai narrar a aventura, vai habilitar as regras e você vai interpretar qualquer outro NPC. Isso é o teu papel. Não ficar jogando junto com eles. Se você quiser jogar, você joga. Pede para outra pessoa assumir o papel de narrador, joga em outro grupo, mas joga. Pior do que você ter um NPC favorito, de você proteger esse NPC ao máximo custo, é de você ter jogador favorito. Cara, isso é um pouco complicado e também já cometi os meus pecados. Às vezes tem um jogador que ele se dedica um pouco mais, ele se interessa um pouco mais pela história do mundo, ele interage mais, ele desenvolve mais os personagens, ele alinha todas as escolhas deles com a história sua e ali, ao teu ver, parece que a história é a mais legal, a daquele personagem específico. Você acaba sem querer dando um pouco mais holofote, porque você também está interessado naquele desenvolvimento. Mas você, sem querer, acaba ofuscando ou negligenciando os outros jogadores. E acaba transformando a tua campanha em as crônicas do personagem tal. Pode acontecer até de situações em jogos que você tem poucas horas e sem querer você deixou metade ou mais da metade das horas só desenvolvendo aquele personagem e os outros estão ali só de personagem de apoio. E vou te ser sincero, é muito fácil tu cair nessa armadilha. Eu já caí várias vezes nessa armadilha. Pode ter até um dia que um personagem X ou Y vão ter mais atenção porque é aquele momento do histórico do personagem ser desenvolvido. Tudo bem, tem momentos pra isso, mas cara, a campanha toda sobre aquele personagem é bem complicado. Acontece muito no caso do que um personagem X é o escolhido. E o mais agravante desse problema todo é quando o narrador tem um interesse romântico em um dos jogadores. E acaba sem querer dando mais holofote e tudo mais. E os outros jogadores já sacam nisso. Principalmente se o cônjuge do jogador em questão está na mesa. Se os dois não sabem separar muito bem essa relação, você vai jogar junto com a sua namorada, namorado, sua esposa, esposo, é melhor você não ficar na posição de mestre se você não souber separar, e vocês dois sejam jogadores. Então vocês vão estar ali na mesma nível de poder, de relação, né? Então, beleza. E você sabe separar muito bem e não transparecer isso, ótimo, bom jogo pra vocês. Avançando aqui um pouquinho, né, eu fico um pouco dividido com essa questão, né, mas uma coisa que irrita muito os jogadores é planejar contra eles. Vou me explicar melhor. Tem sempre aquele jogador que é bem combeiro, que ele, e tudo bem com bar, já fiz um episódio bem longo sobre isso. Se quiser assistir, ele tá aqui em algum lugar. Vou deixar talvez o card aqui ou o link aqui na descrição. Eu acho tudo bem ter combeiro. O problema é quando o cara abusa do combo e acaba estragando a diversão dos outros. Aí temos um problema. Aí o que você quer fazer? Você faz que a partir daquele momento todos os vilões sejam imunes a todas as habilidades daquele personagem jogador. E isso é complicado, isso é extremamente chato. Fazer isso uma vez ou outra é até tranquilo, mas fazer isso a todo momento é claramente uma perseguição e você está desincentivando o jogador de otimizar a ficha dele, porque toda vez que ele vai pegar um poder, na aventura seguinte vai ter alguém imune àquele poder. E
Como eu já falei anteriormente lá no episódio de Combeiros, se tudo tá dentro das regras, se o jogador não roubou nada, então mérito dele, ele estudou as regras melhor que você. Então não fique mordidinho porque você não estudou as regras bem. E os jogadores vão simplesmente entender que no final você só tá apelando por ego. Tem soluções melhores para você fazer isso. Então não fica com essa perseguição boba. Outra coisa que é bem complicado é inventar coisas na hora. Não no sentido que você improvisou para fazer uma regra do qual nós falamos lá no início do vídeo. Mas é no sentido que você não se planejou absolutamente em nada. Existem campanhas que façam tudo de forma aleatória e emergente. Se você não for muito bom de improviso, eu recomendo você não usar esse tipo de mecânica, esse tipo de narrativa. Se não for algo também que foi decidido desde o início, que seria totalmente aleatório. Até mesmo esses jogos têm um pouquinho de coerência porque tem tabelas orientadas para aquele tipo de situação. Mas agora, se você do nada você ficar inventando um combate aleatório em que no primeiro momento surgiu uma tribo de saqueadores orcs, no outro momento surgiu uma tribo de saqueadores kobolds, e no outro momento surgiu uma tribo de saqueadores goblins, todos eles na mesma masmorra, como é que essa galera não se antes? E outra coisa, o jogador sabe quando você não planejou absolutamente nada, ele sente o cheiro da sua insegurança ali naquele momento. Também é muito complicado o papel de narrador. Existe esforço, existe preparo, existe tempo, às vezes não temos. E se você não conseguiu se planejar, cara, seja honesto. Fala com os seus amigos, gente, não vai ter jogo hoje, eu não consegui fazer. Vamos remarcar uma outra data? Ou outra pessoa quer narrar outra coisa? Para esse tipo de situações é até bom ter mestres rotativos, de que cada semana não tá mestrando. Outra coisa que é bem complicado e que deriva um pouco do que o mestre que não planejou nada é do mestre que planejou tudo, mas porque ele planejou tudo tem que ser do jeito dele. É o famoso narrativa no trilho. Esse tipo de narrativa, ela tem praticamente um roteiro pré-definido e só vai acontecer as coisas de acordo com a vontade do mestre. Então até para chegar a um reino inimigo, os jogadores precisam ir pelas montanhas X, mas os jogadores viram que é mais fácil e mais seguro ir pelas florestas Y, mas você fez toda a aventura que fosse nas montanhas, você vai meio que inventar uma desculpa esfarrapada para poder os jogadores não irem pela floresta, ignorando toda a ideia e estratégia deles. Porque você quer que eles vão pelas montanhas, porque eles têm que enfrentar todos os encontros que você ficou fazendo a semana toda. Nesse caso, não tenho muito o que falar para ti. Se existem várias possibilidades, ou você pensa previamente em jeitos de não utilizarem rotas alternativas, ou você seja preparado para eles usarem essas rotas alternativas. Se caso eles resolvam não seguir para tua montanha e sigam pela floresta, então tem uma tabela de encontros aleatórios ali coerentes com aquela floresta. Tem as justificativas plausíveis, eles não usarem essa rota, mas não fica forçando a barra para que eles vão pelas montanhas, porque sim. É porque eu planejei a aventura para mim na montanha, e vocês vão na montanha, porque eu fiquei a semana toda fazendo essas fichas aqui, e essa aventura vai ser na montanha e pronto, acabou. Os jogadores vão saber quando você estiver forçando a barra, e isso é chatíssimo. E tem muitos jogadores que quando percebem isso, já desanimam e acham tudo entediante. Acho que pior de você descartar as ideias numa narrativa é de você não levar em conta absolutamente nada do histórico, do background do personagem. É literalmente, eles estão ali para ser personagens secundários de uma história que você está contando. Eles estão ali apenas existindo, não estão vivendo aventuras. Eles existem ali, coincidência, eles são testemunhos oculares de tudo que está acontecendo. Porque eles vivendo ou morrendo não fazem impacto nenhum no seu mundo. Então eles não se sentem meio que jogando, eles se sentem meio que assistindo a tua história. Eles não se envolvem. Então quando você não fique chateado, se eles por acaso não se perguntarem pro NPC X, ou tentarem não querem ouvir história Y, porque eles não estão ali, não se importam. Porque eles não construíram nada daquilo. Pode até ter uma remota possibilidade de se divertirem com esse tipo de situação. Mas porque talvez eles gostam de ouvir as suas histórias, mas não estão de fato construindo uma e jogando RPG de forma plena, como aqui o pessoal do Orla acredita que é. Tenta integrar o histórico dos personagens à sua narrativa. Ele deseja se tornar um Cavaleiro da Luz, e a oportunidade de encontrar com esse personagem, de algum membro dessa ordem, e ele ter feito um ato heróico que
Quem é cativado dos personagens do cavaleiro que convide, ó, vem aqui no nosso castelo que quem sabe você também se torne um cavaleiro junto conosco. Se ele tá perseguindo um personagem que matou a família dele, faça que esse vilão hipotético seja na verdade o vilão final da campanha ou que ele esteja trabalhando para o vilão final da campanha. Mas integre o histórico dos personagens naquela narrativa. Faça que eles pertençam àquele mundo, que eles se importem com aquele mundo, como você também se importa com ele. E por último, nunca use os medos dos seus jogadores na campanha, a menos que você tenha permissão clara para isso. Se você sabe que o jogador tem uma fobia e ele não permitiu que você utilizasse, não teve uma conversa sobre isso na campanha, então tu não coloca medo, mas pelo sim, pelo não, você não coloca os medos dos jogadores na campanha. Tipo, se ele tem medo de aranha, não bota aranha gigante. Não bota aranha de qualquer forma. Ah, mas o símbolo dos vilões são aranha. A partir de hoje é a mariposa. Muda. Não tem importância nenhuma de mudar. Mas não use os medos dos jogadores nas campanhas. Então, tipo, se eles falaram que não querem enviar alguma coisa na sessão 0, não coloque. É isso. Não tem o que discutir. É isso, gente. Falamos de algumas coisas aqui que irritam jogadores. Coisas que são gatilhos para alguns até, para sair da tua mesa, se desagrada eles de qualquer maneira. Claro que tem muita coisa, mas esse vídeo ia ficar muito gigante, que ele já está gigante. Então, talvez no futuro eu faça uma parte 2 ou uma parte 3, com o que vocês forem colocando aí no comentário, com outras coisas que eu deixei de fora. Então, bote aí nos comentários. Chegou até aqui, deixa seu gostei, ajuda demais a gente. E me despeço de vocês. Até o próximo episódio. Tchau!